Porque lembra que o colégio faz lista tríplice? O colégio faz lista tríplice, faz lista sextupla, mas não para a escolha de corregedor. O colégio vai fazer lista tríplice para a composição dos tribunais. Que composição dos tribunais, Marciano, está doido? Para escolha do chefe. O colégio vai fazer lista tríplice para a composição do tribunal é lista sextupla, Marciano. Muito bem, muito bem. Colégio vai fazer lista tríplice para escolher o PGT, PGJM e PGJDF, que para a escolha do PGR não é através de lista tríplice. Muito bem. E a lista sextupla é para escolher membros para a composição dos tribunais STJ, TRF, TJDF e TST, e não STM, pelo menos pela Lei Complementar 75, tá? O corregedor-geral, que é escolhido pelo procurador-geral, através de uma lista tríplice formada pelo Conselho Superior do ramo respectivo, tá? Ele pode perder esta função de corregedor, ser destituído do cargo antes do mandato, do término do mandato, porque o corregedor, ninguém faz concurso para corregedor. Se falar para você que o cargo de corregedor, a função de corregedor, ele é vitalício, falso. Ele é de investidura temporária ali, essa função. Ele fica por 2 anos, podendo ser remanejado, né, reconduzido por mais 2 anos. Agora, antes do término do mandato, pode ser exonerado, destituído o corregedor? Pode. Quando? E qual é o requisito? Por iniciativa do procurador-geral. Você que está me assistindo, você é procurador-geral do trabalho. Você não está contente com o corregedor? Você pode mandar o corregedor embora dessa função? Pode. A iniciativa é sua, só que olha só. Precisa de votação, de autorização de 2/3 do Conselho Superior. Você é do MPT, você é chefe do MPT, só o Conselho Superior do MPT que vai exonerar, que vai destituir o seu corregedor. Por quê? Porque assim determina a Lei Complementar 75. A iniciativa é sua, mas quem vai destituir é o Conselho. 2/3. Se falar para você maioria absoluta, falso. Mas, Marciano, tem um negócio de maioria absoluta, Marciano. Tem? Caramba. Tem maioria absoluta para destituição de alguém, pessoal? Aí, garota. Entendeu? Muito bem. Para exoneração, para destituição do Procurador-Geral da República, maioria absoluta do Senado Federal. Ou também para destituição do chefe do MPDFT, maioria absoluta do Senado Federal. Para destituir corregedor, seja do MPF, do MPT, do MPM, do MPDFT, precisa de 2/3. 2/3 de quê? Vai cair na prova para você. 2/3 do colégio. Não, tem nada a ver o colégio. 2/3 do Conselho. Se cair para você 2/3 do Conselho de Assessoramento Superior, negativo. 2/3 do Conselho Superior. Se cair para você 2/3 do Conselho Nacional do MP, falso. 2/3 do Conselho Superior que destitui o Procurador-Geral, tá? Bom, feito isso, basta verificar atribuições do Corregedor-Geral, né? Qual a atribuição desta função, melhor, deste órgão, né, deste órgão denominado corregedoria, que é assumida, que é exercida por uma pessoa denominado corregedor-geral. Tá certo? Corregedor-geral, o senhor já deve ter notado que tem que ser sujeito do último nível da carreira, né? Ele é órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros de cada ramo. Cada ramo, cuidado, pessoal. Cada ramo tem seu corregedor. Cada ramo, tá? Porque isso já caiu na prova, tá? Eu acho que eu trouxe até essa questão aqui no final.
É um órgão que fiscaliza as atividades funcionais. Quando fala atividade funcional, não quer dizer que o corregedor vai mandar, vai determinar o que deve o membro fazer, porque para isso ele é livre. Mas no decorrer da sua atividade, se ele desviar a sua conduta, por exemplo, eu estou cobrando honorário, né, para trabalhar, eu não posso, é uma das vedações, receber honorário, cobrar honorários, cobrar custas processuais, receber qualquer ajuda, eu não posso, tá certo? Eu estou envolvido politicamente, eu não posso ter filiação partidária, tá certo? Tá? Neste caso, a fiscalização fica por conta do corregedor. Também é função do corregedor, é atribuição, participar das reuniões do Conselho Superior. Cuidado, pessoal. Participar é diferente de integrar. Se cair para você assim, ó, o corregedor é, além de corregedor, integrante do Conselho Superior. Não, ele é corregedor, ele é integrante da corregedoria, tá? Porém, a lei determina que ele vai participar das reuniões do Conselho. Como assim, Marciano? Por exemplo, pessoal, tá? Você é corregedor, você que está me assistindo é corregedor, tá? Corregedor, de que você quer ser corregedor? Do MPM? Tá bom, você é corregedor do MPM, tá? O MPM tem seu Conselho Superior. Aí saiu a convocação, pessoal, quarta-feira que vem vai ter reunião do Conselho Superior. Você tem que estar lá na sua cadeira, lá sentado. Você vai participar da reunião. Você vai poder discutir, vai dar sua opinião. Só que você não tem direito a voto. Você não faz parte do conselho. Você está ali participando, mas você não integra o conselho. Você é corregedor, só que você vai estar lá. Para quê? Se algum conselheiro tiver uma dúvida, vem cá, ô corregedor. Estou vendo aqui que você está pedindo a instauração de um processo administrativo contra o Marciano. Por quê? Você poderia me explicar isso aí? Ah, e o corregedor vai esclarecer a dúvida, essas coisas todas. Então, ele participa, tá? Mas não integra. Mas é atribuição dele participar das reuniões do conselho. Ele não terá direito a voto, tá? Não terá direito a voto, tá? Mas então, Marcelo, nessa situação, por exemplo, que ele pediu uma instauração de processo contra você, na hora de votar para se instaurar o processo, ele não vai votar. Isso, tá certo? Mas ele participa lá. Realizar correições, né? Sindicâncias, inquérito administrativo. Isso aí ele pode, de ofício, realizar correição. Ou seja, né, o corregedor foi agora lá para Recife, ficar lá 2 dias fazendo uma revista, né, na parte administrativa, na parte dos processos, para ver se, será que o procurador não está perdendo prazo, essas coisas. Ele pode fazer essa correção? Pode, tá? Realizar correições, sindicâncias, ou seja, aquela, né, investigação preliminar, no sentido que precede a instauração do processo administrativo, tá? Inquérito administrativo, que também é uma investigação mais aprofundada, e propor, e solicitar, e requerer ao Conselho a instauração de processo administrativo. Aqui que eu falei para você. Não compete ao corregedor instaurar processo administrativo contra membro. Mas ele pode propor, ele pode pedir. Tá certo? Por isso que você falou, né? Que ele vai estar lá sentado e ele pediu que instaurasse um processo administrativo contra o Marciano. Porque ele não pode. Ele até fez uma sindicância, instaurou um inquérito administrativo. Antes ele tinha feito uma correição, verificou que realmente o Marciano falhou. Mas na hora de instaurar o processo, ele tem que solicitar esta medida a quem? Ao Conselho Superior. Tá certo? Conselho Superior do ramo dele. Tá? Por isso que fala propor ao Conselho a instauração de processo administrativo. Tá? Acompanhar o estágio probatório do ramo. Acompanhar o estágio probatório do ramo. Quando eu falo do ramo, né, cada ramo vai ter seu corregedor.
Cada ramo tem sua carreira. Cada ramo vai ter pessoas em estágio probatório. O corregedor vai cuidar daquelas pessoas. Eu sou corregedor do MPF. Você que está me assistindo é do MPM. Eu, corregedor do MPF, eu vou acompanhar o pessoal do estágio probatório do MPF. E você acompanha do MPM. Fechado. Tá certo? Fechado. No final, Marciano, se tiver alguém que reprova, nós mesmo podemos mandar esse cara embora, não podemos, Marciano? Não, porque nós só vamos acompanhar. No final, faremos um relatório para dizer, ó, o cara não está aprovado, bicho. Durante 2 anos, o cara fez o quê? Ó, a produtividade dele é baixa, afastava-se lá do local onde ele estava lotado sem autorização, quando estava de plantão ia para outra cidade e tudo mais, e vai reprovar no estágio probatório. Nós, corregedores, podemos reprová-lo? Não. Olha aqui, ó, propor ao Conselho Superior, sugerir ao Conselho Superior a exoneração de membro reprovado. Marciano, sabe como que eu vou fazer para gravar? O corregedor só acompanha, fica de olho. No final, viu que o sujeito aí não está correspondendo, não vai se tornar vitalício. Então ele propõe, ele sugere ao conselho. Ah, tá aí, Marcelo, então é por isso, Marcelo, que justifica ele participar das reuniões do conselho, porque ele vai propor a exoneração, ele participa da reunião. Então, senhores, não compete ao corregedor exonerar membro reprovado no estágio, porque isto é função do conselho. O conselho vai autorizar o procurador-geral a exonerar. Quem decide sobre a aprovação é o Conselho Superior de cada ramo, tá certo? E não é o Conselho de Assessoramento, não é o Conselho Nacional do MP, é o Conselho Superior de cada ramo que vai decidir sobre a aprovação em estágio probatório. Mas compete ao corregedor, que é o que nós estamos estudando agora, acompanhar o estágio probatório e sugerir a exoneração e propor a exoneração. Tranquilo, pessoal? Tá? Isto é a função do corregedor geral. Tá? Olha aqui esta questão de técnico administrativo, pessoal, de 2010 pelo CESP. A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, MPU, estão claramente dispostos em legislação específica. Beleza, ele fez uma afirmação brilhante. Está mesmo uma legislação específica. Que legislação é esta? Lei Complementar 75. Lei Complementar 75, no que tange a iniciativa legislativa, trata-se de estatuto. Não é lei de organização, é estatuto. No que tange a estatuto, quem é que tem iniciativa legislativa mesmo? Muito bem, quando se fala em estatuto do MPU, tanto o PGR quanto o presidente da República poderá propor ao Legislativo projeto de lei para criar o estatuto. Se for Ministério Público Estadual, é do presidente da República a atribuição para propor ao Legislativo o projeto de lei para organização, lei geral, ficando a cada Ministério Público Estadual criar o seu estatuto, através de lei complementar. Procurador-Geral de Justiça de cada Ministério Público Estadual encaminhará à Assembleia Legislativa, tá, um projeto de lei complementar para aprovar o seu estatuto. E no âmbito da União, isto fica para o Procurador-Geral da República ou para o presidente. No âmbito estadual não pode o governador, só o PGJ, tá? Só para fazer aquela ponte, né? Sempre que possível, lembrando de um tópico anterior, nós faremos essa revisão, esse apanhado. Então vamos lá? A organização, as atribuições e o estatuto do MPU estão claramente dispostos em legislação específica, Lei Complementar 75. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem, certo ou errado. Um mata outro, um errado anula uma certa. Entendeu? Marciano, para mim é melhor assim, Marciano, porque eu que estou estudando, né, detalhadamente, tá?
não vou chutar, vou marcar com certeza aquela que estiver errado, vou marcar E para errado e vou marcar C para certo e já vou cuidar de providenciar minha documentação para tomar posse. Muito bem, tá? Então, julgue os itens seguintes. A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos membros do MPU é incumbência da Corregedoria do Ministério Público Militar. Entendeu, pessoal? Olha aqui o que ele está dizendo, ó. A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos membros do MPU. Ué, membros do MPU falou então membros do MPF, do MPT, do MPM, do MPDFT. Porque são 4 ramos do MPU. É incumbência da Corregedoria do Ministério Público Militar. Falso. Errado. Ah, mas isso o gabarito apontou certo, mas está errado, cara. Está errado, sabe por quê? Porque a Corregedoria do MPM vai fiscalizar não todos os membros do MPU, só os membros do MPM. Porque o MPF tem sua corregedoria, o MPT tem sua corregedoria, o MP do Distrito Federal tem sua corregedoria. Tá certo? Portanto, errada a questão. Tá? Senhores, aí eu faço aqui um breve intervalo. Aliás, encerro aqui, melhor dizendo, encerro a segunda parte da aula 8. Porque a próxima aula, que seria a nossa aula 9, já falaremos dos membros. Lembra dos membros? Tem um tópico no seu edital que é exatamente isso. Olha aqui o edital novo, ó, tá? Membros. Ingresso na carreira. Falaremos na nossa 9ª aula sobre os membros ingresso na carreira, que é exatamente isso aqui, matéria da próxima aula. Hoje nós encerramos, então, nessa 8ª aula. O que nós encerramos? Os órgãos do Ministério Público de cada ramo, falamos, né, na primeira etapa, sobre o colégio, depois sobre o conselho, falei sobre a Câmara de Coordenação e Revisão e agora sobre a Corregedoria, tá certo? Satisfação, foi um prazer estar com vocês. Por quê? Porque, pessoal, eu sei que vocês estão dedicando, tá certo? O meu sonho ainda era encontrar cada um de vocês, por quê? Porque, senhores, apesar de não conhecermos, tá? Mas eu já tenho um carinho muito grande por vocês, porque eu sei o que é esta caminhada, tá certo? Até a próxima aula, que seria a aula número 9, ok? Satisfação e continuo aí à disposição no e-mail. Abraço!